Oi, João. Oi, Kelly. Tudo bem? Tudo jóia? Então tá bom. Tô cansada já dá pra ver, né, na minha cara. Oi, gente. João, o que a gente vai conversar hoje? Então, essa semana eu vi um filme que eu lembrei da terapia, né? Até depois que a gente já falou aqui no canal. Que eu assisti aquele filme da Cabana. É um ótimo filme. É um filme bonito até. Eu me emociono com ele. Ele é grande, né? Eu li o livro também. Então, eu tenho um livro, você acredita? Então, aí, duas coisas que eu vi nele e que me chamaram muita atenção. Primeiro, porque o personagem principal, no comecinho do filme, mostra a infância dele. Sim, o pai, né? Isso. E aí, na infância dele, a gente percebe que o pai dele era muito violento. Com ele e com a mãe dele. Sim, muito mesmo, assim, violência extrema. Sim, muito violento. E acho que em algum momento do filme mostra pra gente que o pai dele também sofreu violência quando era mais novo. Sim. Esse foi o primeiro ponto que me chamou a atenção. Porque acho que você já falou pra mim do quanto que às vezes a gente entrega o que a gente tem pra dar. E quando o pai dele era criança, ele aprendeu que o amor era violência. E aí depois, quando ele cresceu e ele teve o filho dele, ele reproduziu a violência. Sim. Né? E a segunda coisa que me chamou a atenção também é o quanto que o filho dele deu conta de não reproduzir a mesma coisa. Então ele conseguiu encerrar esse ciclo de violência que vinha na família. E eu achei muito legal tudo isso daí. Mas achei que a gente podia até falar sobre essa questão. Alguns teóricos da psicologia, o próprio Freud, né, que é de onde vem muitas das fontes iniciais da psicologia, vão falar desse extremo, né? Ou a gente reproduz exatamente igual, né? Então foi o exemplo que você deu. O pai do pai era agressor e aí ele também foi um agressor. Ou a gente reproduz o extremo oposto, que é o filho, eu não vou por esse caminho, né? No geral, os filhos que quebram esses ciclos, ao mesmo tempo que não conseguem ser agressores, mas eles são muito medrosos. Eu não me lembro das características do pai agora, nesse sentido de medo, mas eles são medrosos, eles são acuados, assim, tudo vai machucar, então tem uma tendência a ser mais protetor, a ser mais zeloso, em excesso, sabe assim? Exatamente porque está fugindo ali do padrão da agressão. Mas, ficando aqui sobre o agressor, 90% das vezes ou mais, João, o agressor, o algoz, já foi uma vítima, né? Todas as vezes que a gente vai tratar um agressor, que a gente chega perto para tratar esse agressor, porque normalmente quem vem para a psicologia, para o consultório de psicoterapia é a vítima, né? Mas alguns trabalhos hoje, no Brasil inclusive, tem um vídeo aqui do Rodrigo que fala das violências do homem, né? Quando a gente chega perto desses homens que agridem, o que a gente vê é uma pessoa com uma história que a gente compreende o porquê daquele comportamento, não que justifique, mas a gente compreende. Então o algoz, a gente fala que também é uma vítima, em alguma medida, né? Então, mais eficaz do que tratar a vítima, é claro que precisa, é tratar o agressor, porque aí a gente vai na raiz do problema, né? E aí lá realmente o pai da menininha que morreu, ele era um bom pai, né? Um pai atencioso, presente, um bom rapaz, e muito machucado, marcado lá pela história do pai dele, e o pai pela do pai, né? E a gente tem uma tendência a reproduzir os ciclos violentos que a gente viveu na nossa família de maneira natural. E quando a gente esquece a dor, que é muito comum a gente ouvir hoje na sociedade, né? Ah, terapia pra quê? Bando de gente frescurenta. Eu passei por isso e não morri, né? Mas você vai chegar perto, não é uma pessoa bem resolvida, não é uma pessoa contente, não é uma pessoa feliz. É uma pessoa que está reproduzindo em alguma medida aquela agressão de uma maneira mais sutil, aceitável hoje,
por esse momento da sociedade e que rechaça o cuidado emocional e psicológico porque não recebeu, né? Então tem muita coisa envolvida aí, sim. Eu acho que é muito importante isso. Às vezes as pessoas não entendem o quanto faz diferença. Por exemplo, eu dizer pra você, Kelly, eu fui machucado, mas eu entendo que a pessoa que me machucou também estava ferida. Sim, faz muita diferença. A questão é quem chega a isso, né? Mas eu acho que a maior diferença é porque quando eu consigo enxergar que a pessoa é uma vítima como eu, é mais fácil para eu perdoar ela. Sim. E eu acho que a coisa mais bonita desse filme para mim é o perdão. Esse filme é incrível. Aquela hora, tem uma hora lá que é uma das que eu mais gosto, se não for a que eu mais gosto, que ele vai para as pedras e que tem o juiz, né? Exatamente. Que tem a moça, que inclusive é uma brasileira que faz, né? É maravilhosa. Aquela hora é a melhor hora do filme, porque todos nós somos seres apontadores, né? O cérebro tem uma parte que é nossa, natural, é inato a nós o julgamento automático. E esse julgamento automático, ele se dá a partir das nossas experiências. Então, por exemplo, se eu acho que é ok bater para corrigir, quando eu vejo um pai que não bate para corrigir, automaticamente eu julgo como um mau pai, né? Um pai ruim, fraco, que essa criança vai fazer tudo o que quiser, não vai aprender nada. E como que eu faço esse julgamento automático? A partir da minha experiência, né? E aí lá naquela hora em que ele precisa ser Deus, né? Então faz aí a sua justiça, né? É uma hora que é um tapa na cara da sociedade, é maravilhoso, é incrível, porque é uma coisa que nós não sabemos fazer, né, João? Até hoje a gente tem muita dificuldade de fazer. Sim, e eu simplesmente acho muito legal. Ele consegue perdoar. Eu chorei um monte. Nossa, eu me desidratei. Assim. Chorei no filme, chorei no livro. Sim. Meu Deus, uma tragédia. Eu achei muito... Mas é muito bonito mesmo. Ele conseguiu perdoar o pai dele e ainda perdoou o rapaz. Resolveu todas as reações, todas as gerações, né? Ele resolveu tudo. Sim, e o quanto que não foi importante ele entender quem era o pai dele para conseguir dar esse perdão, entendeu? Quando quando o paciente tem um vazio que não será preenchido pelo externo, pelo meio, né, por este pai que agredia, por exemplo, que eu estou chamando de ambiente de externo, é esse filho que quer esse carinho deste pai que é agressor, mas o que ele recebe sempre é agressão. Então, ao mesmo tempo que ele gostaria de receber outra coisa e que ele cresce sentindo falta dessa coisa, quando ele vai viver as experiências dele, é natural que ele também ame sendo agressivo, né? Essa é a experiência dele. Ele até entende que não é bom, mas ele não sabe parar, porque ele não tem base de comparação. E aí vocês podem dizer, mas o filho parou, né? A gente não tem como precisar qual dos dois ângulos que esse sujeito vai escolher quando ele crescer, né? Porque é comum você ver irmãos que agem totalmente diferentes e foram criados no mesmo ambiente. Então não tem como a gente precisar isso. Então não serve esse mas era só, não tem isso, né? Então quando ele vai se relacionar, por mais que ele entenda, a dor dele está na frente e é assim que ele se relaciona. Quando a gente vai tratar essas pessoas, ou a que também foi agredida, ou esse filho que não é agressor hoje, mas foi muito agredido, a gente encontra, vou colocar aqui simbolicamente, esse vazio dentro desta pessoa, né? É comum a gente encontrar pacientes com faltas imensas, seja do amor, do afeto do pai ou da mãe, ou de alguma situação de bullying na escola, porque muita coisa tá ali, né, na tenra infância. Então, assim, não tem como psicólogo, psicanalista, né, de qualquer que seja a abordagem que ele utilize, garantir para este
paciente que está aqui perante nós, que esses pais, às vezes nem tem mais o pai e a mãe, ou mesmo que tem, que ele vai mudar, que hoje ele vai entregar uma coisa diferente, ou que ele vai vir e pedir perdão e vai dar esse amor. É um vazio que mesmo que o pai pedir desculpa, ele ainda está lá, né? Não dá para apagar essa história. Só que o que a gente faz no processo psicoterapêutico? A gente vai fortalecendo com esses esclarecimentos aí que o João falou, né? Olha, a importância dele compreender esse ciclo anterior, né? E a gente vai dando base firme para que este sujeito, ele perceba que ele mesmo tem condição de preencher esse vazio e compreender o que aconteceu com ele, compreender as injustiças do mundo que está fora do controle dele, faz parte desse adubo que a gente vai colocar ali, dessa nova plantação que a gente vai fazer, desse preenchimento que vai acontecer. E é lindo de ver esse processo em psicoterapia. Inclusive eu já vivi um processo assim pessoalmente na minha sessão. Você também já viveu, né, João? Estou cada vez mais adubando. Estamos florescendo aí. E aí, quando a gente se percebe conseguindo, que é o que a gente chama de ressignificação do mesmo fato, a falta nunca vai ser suprida, não por aquela pessoa, você não vai viver de novo aquela experiência, não importa o que aconteça aqui de maravilhoso, né? Mas você consegue olhar para aquilo com menos dor. Você não tem mais um buraco porque você foi capaz de cuidar com a ajuda desse profissional, às vezes até das pessoas que estão hoje ao teu redor. E toda vez que você acessa aquela história mentalmente, ou toda vez que você vê essa pessoa que foi um agressor seu, você consegue compreender que não era aquilo que ela queria passar. Né? Que talvez um pai que diz vai arrumar a cama, seu vagabundo, o que ele quer dizer quando a gente trabalha essa pessoa nessa significação com toda essa agressão é: filho, é importante para você ter uma cama arrumada, um ambiente gostoso, você merece isso, é bom para todos nós. Só que aquele sujeito não tem nenhuma condição de falar assim, então ele grita e fala: vagabundo, eu que te dou tudo, vai arrumar a cama, né? Este pai horroroso que eu estou tentando retratar aqui, com coisas simples do dia a dia, ele acha que ele está cuidando e que ele está educando, né? Claro que ele não está, é claro que ele está machucando, e a gente vai trabalhando isso para que esse vazio vá tendo uma outra cor, né? E quando o paciente vai ficando mais forte, ele vai entendendo que sim, que dói, que é óbvio que podia ter dito desse jeito que eu coloquei, né? Que é o jeito certo de falar, é o melhor jeito a falar, aliás, mas que aquele pai não conseguia. E que talvez até hoje ele ainda não consegue, mas que isso também é cuidado, e que ele hoje, como um ser que consegue cuidar de si, é capaz de trazer esse significado e colocar ali nas suas dores, né? Então é muito bonitinho de ver. É um pouco complexo e confuso, talvez, assim, para o público comum, porque no processo de terapia tem todo um contexto, né? Mas é mais ou menos o que acontece lá nesse filme aí que o João falou. Maravilhoso a proposta. Muito bom, né, João? Mais alguma coisa? É isso. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, João. Tchau, Kelly.